Olá, pessoal. Chegamos agora no bloco 3 do nosso papo com a Bel Gurjão. Bebel, muito obrigado mais uma vez aqui por você estar conosco. Eu é que agradeço o convite. Não, foi ótimo. Bloco 1 e bloco 2 foram assim, excelentes. Muitos insights aqui anotados, registrados. Agora, nós vamos pro grande finale. Você já tá rindo? Você tá rindo de nervoso ou de... As duas coisas. Isso é bom demais. Vamos lá. Conta pra gente, né? A gente tava falando mais cedo aqui, né? Sobre, né? Eu me identifico muito aí com você porque, assim, né, se você for parar pra analisar um pouco o histórico, acho que tanto eu quanto você, a gente tem uma capacidade muito boa de organizar e gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Que, de certa forma, isso não é uma coisa limitada só pra quem é empresário que tem vários empreendimentos. Porque se a gente for parar a ver nossa vida pessoal, quem tem filho sabe o que é rotina. Agora, pilotar 4 empresas. Vamos começar assim, isso é muito subjetivo, mas vamos começar do básico. Como é que foi primeiro a sua adequação que você se viu assim, caramba, agora eu tenho 4 empresas aqui na minha frente. Como é que foi esse primeiro momento que você se deu conta disso? Então, vamos lá. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu era responsável, eu costumava dizer que eu era um polvo, por várias áreas. Então, apesar de ser na área de recursos humanos, sempre teve no meu pratinho vários subsistemas. Perfeito. Quando eu fui para o mundo empresário, vamos empreender, né? Eu sabia que isso ia aumentar. Então, eu vou dizer que foi um teste lá, mas foi um testezinho assim, foi um ensaio. Como é que eu faço hoje, né? Além das lojas, eu também sou consultora de recursos humanos. Sim. Eu sou parceira na Trama, a gente faz um trabalho incrível nas empresas. Legal. Eu estudo, eu comentei com você, né? Eu tô finalizando minha faculdade de psicologia no finalzinho do ano que vem, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Eu dou aula. E ainda tenho os empreendimentos. Acho que a primeira coisa que eu posso trazer tenha sócios. Eu acho que tenha sócios e conte com uma rede de apoio. Eu acho que são 2 pontos bem importantes que eu vou dizer que me ajuda a sustentar esse pratinho, né? Porque a gente tem um prato muito grande, uma série de coisas dentro dele. E quando você faz isso, isso te ajuda a lidar com o dia a dia. Como eu falei no início do programa, quando eu conversei com a Cláudia, que é a minha sócia, eu lembro dela falar assim, não, eu queria levar tudo sozinho, e eu comentei com ela, acho que uma sociedade ajuda. E ela ajuda a suportar muitas coisas, né? Tem uma troca muito grande. Então, pra você ter uma ideia, nós fazemos planejamento estratégico. Há quem diga assim, poxa, vocês têm lojas, planejamento estratégico? Sim. Mas meu Deus do céu, mas claro que tem que ter. Exatamente. Se loja, você tiver 2 funcionários, planeje onde você quer chegar e como você quer chegar. Segundo, a rede de apoio. A rede de apoio, seja ela dentro, né, com os sócios que a gente tem, que a gente está falando aqui, somos 4, né, no Califórnia e na Solier, a gente está falando de 4, são 2 casais. E na Moncloa sou eu e meu marido. E eu adoro fazer muitas coisas, então ainda sou parceira como consultora de recursos humanos. Então, o dividir ajuda bastante, né? Ajuda a você poder contar com as pessoas. E aí, quando a gente fala em contar, a gente precisa trabalhar um sentimento que a gente tem aqui dentro, que é entender que o outro vai te ajudar no tempo dele. Então, inteligência emocional ajuda bastante. Sim. E vamos lá, vou pegar o primeiro gancho aí. Tem 3 coisas que você falou que a gente vai ter que falar aqui. Vou falar primeiro, que é mais uma afirmação para deixar claro que a gente já falou isso em outras vezes. Planejamento estratégico, que particularmente, né, eu explico nos outros episódios por que eu acho um termo um pouco arcaico, mas eu entendi que você quer dizer desenhar sua estratégia e implementar. Exatamente. Que é uma linguagem mais moderna na minha visão. Mas é coisa de qualquer negócio. Seja ele do pequeno até os maiores. Perfeito. Sempre. Até porque todo mundo tem um business. Tem um business, tem que ter isso no básico. Então, esse ponto aqui é um insight excelente que complementa o que nós já falamos nos episódios anteriores. Segundo ponto. Se você tivesse assumido a responsabilidade de fazer tudo sozinha, você já teria quebrado
Alguns, ou estaria numa situação bem desafiadora. Com toda certeza. Seja a responsabilidade de você assumir sozinho e não dividir, ou seja, as dores, quando a gente tem uma sociedade, e seja também a responsabilidade de querer abraçar o mundo, porque o que a mulher tem, e aí eu vou falar dos primórdios, ela sempre teve, quando ela vem com um papel de trabalhar fora, de empreender ou qualquer outra coisa, vale lembrar que ela tem toda uma jornada que foi incutida a ela, que ela precisa complementar. Não saem as coisas do pratinho, né? A gente tem, por hábito, só acumular. Então, contar com essa rede de apoio. E aí eu vou dizer uma palavra que a gente precisa usar o tempo inteiro, que é delegar, que é deixar o outro fazer e fazer os seus combinados, ajuda a você lidar com tanta coisa que você tem na mão. Então, isso eu conto muito. Eu conto com toda a minha rede de apoio, eu conto com o meu marido, e aí eu não conto com ele como ajuda não, tá? Ele tem uma parceria, ele tem uma parte do que ele tem que fazer, considerando o nosso relacionamento. Que é um papel, uma responsabilidade do negócio que ele vai ter. Do negócio e da nossa vida. Sim, porque aí isso que ele está fazendo vai somar com o que você faz, que teoricamente, se fosse uma pessoa só fazendo, deveria ter tudo isso para si. Exatamente. Né? Uma coisa que eu percebo muito nos microempreendedores, e principalmente nas mulheres, é que ela coloca tudo no prato dela. Então, o que ela tem que fazer? Ela abriu um negócio, ela abriu uma confeitaria. Ela tem que dar conta da confeitaria, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da casa e ela tem que dar conta do marido. E muitas das vezes o marido vem como me ajuda. Não me ajuda, divide. Tá? Sim. Essa é minha responsabilidade. Você está tratando do seu trabalho, legal. Então, você também é arrimo de família. Eu tenho a minha confeitaria, também vou entrar e rachando as despesas. E as atividades internas da casa, elas precisam ser divididas também. Sim, porque aí você está criando o que a gente, né, hoje em dia é muito falado, que é o equilíbrio. Exatamente. E equilíbrio isso. Com pesos iguais, né, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, quando eu falo de rede de apoio é usar tudo que você tem à mão a seu favor. Uma outra coisa que eu busco fazer é organização de agenda. E aí com 2 focos. A primeira, eu tenho listado tudo aquilo que eu tenho que fazer na semana para não perder. Eu não posso perder isso de vista. Sim. Existem compromissos assumidos. E, consequentemente, eu tenho a lista de prioridades do dia. O dia tem que terminar, mas eu não posso deixar de fazer isso. Sim. Mas a gente sabe que somos seres humanos. Enquanto seres humanos, somos vulneráveis. E quando cai? E quando cai, a gente vai lá, assim, sente um pouco. Puxa vida, eu deixei cair, mas olha só, olha o outro lado. Quantas coisas eu não deixei cair? Vou olhar com sabedoria para aquilo, vou pegar aquilo que quebrou, passar o super bonder, levar de novo e seguir. Sabe por quê? Porque se eu não estivesse ali, não estaria colando e certamente seguiria, né? Porque a gente também tem que ter uma preocupação com autocuidado, com equilíbrio emocional, porque a gente é gente. Sim. E se essa parte não estiver boa, você não consegue fazer nada. Né? Exatamente isso. Então, esse equilíbrio tem que ser... E eu acho que uma coisa que, assim, precisa ser lembrado o tempo inteiro é que nós somos pessoas. Enquanto pessoas, temos problemas, temos soluções... Limitações. Reconhecer, inclusive, quando o seu corpo dá aqueles sinais, estava toda com alergia. Peraí, isso daí... Que fundo é esse, né? Geralmente, quando você está com alergia, atribui-se alergia à irritação. Então, se está irritação, olhar para dentro. O que está te irritando? O que está fazendo mal? Olhar para você. Tem uma coisa que eu percebo muito que a gente não costuma fazer, é olhar para a gente mesmo. E no papel de empreendedor, como você tem que resolver tanta coisa, o resolver-se com você acaba não tendo prioridade. Sim, e você acaba ficando por último, né? Exatamente. Tem um ponto que eu falo bastante, não lembro se falei nos outros episódios, mas eu sempre digo que prioridade é uma palavra singular, não é plural. Isso. Não é? A frase é pesada, mas, né? E ela, tipo assim, te bota sentado na cadeira pra tu falar, tu refletir, caramba. Né? Que você, assim, por mais que a gente esteja falando aqui de uma habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo,
Mas você não consegue fazer 2 atividades ao mesmo tempo. Não tem como. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque se você entrar numa de pensar em achar que você consegue, você não vai conseguir fazer nada. Quem faz 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não faz nenhuma. Exatamente. Porque a gente precisa fazer as coisas com uma certa atenção. Tá? Isso é necessário para que você possa fazer bem, você precisa dar atenção. Não, eu consigo dirigir E falar no celular. Falar no celular. Não, eu não consigo dirigir e falar no celular. Não, inclusive, isso aí, né? Para começar não deve, né? Vamos combinar. Não, fala para mim, a frase é para mim também, tá? Mas eu falo no viva voz. Não, você não consegue, porque você precisa pensar na resposta que você vai dar e tem que estar atento ao que vai acontecer no trânsito. Não dá para fazer 2 coisas bem ao mesmo tempo. E o automático, quantas decisões a gente toma no automático que a gente se arrepende depois? Certo. Uma coisa que você está falando aqui, eu vou tentar aqui dar um exemplo dessa questão de foco, que para o empreendedor é vital. Você tá mostrando para a gente como que você faz para dar foco, não é? Eu tive a oportunidade de participar de um evento ano passado, né, na minha antiga escola de capoeira. Eu fiz capoeira por 17 anos. E, coincidentemente, quando eu estive lá numa área no interior do Rio, não pegava internet. Então, assim, eu fiquei pensando assim, cara, qual foi a última vez que eu passei um dia inteiro sem estar conectado? Que hoje em dia isso é uma coisa que... É verdade. É complicado. Aí eu comecei a refletir sobre isso nas coisas que eu faço, que são várias coisas ao mesmo tempo também. E eu queria conectar isso com, por exemplo, escrever um livro. Vamos pegar e escrever um livro, né? Eu tive aí o privilégio de ter 3 livros publicados, você sabe disso. E aí, assim, não tem como você chegar, por exemplo, fala assim, quarta-feira, 16 horas eu vou escrever livro. Não dá para fazer isso como se fosse fazer contas a pagar da empresa. Porque você tem que estar com a mente limpa. Que aí é onde que eu quero chegar. Quando a gente começa a dar essas atenções que você está sinalizando, a gente tende a limpar a mente para dar o foco. Então, voltando no exemplo do carro. Quando você está dirigindo completamente focada na direção, o que você está fazendo? Você limpou sua mente, o teu foco é aquilo ali. Por segurança, por um monte de coisa, que tem que ter. Você imagina um piloto de avião se não tiver atenção pilotando o avião. Olha a responsabilidade, né? Então, eu acho que essa questão, esse insight que você está trazendo para mim, ele tem uma importância mas tão grande que isso aí influencia o resultado, eu não sei nem em que proporção. Porque é o seguinte, é você limpar a mente para dar o foco. E aí cai no ponto que você falou no bloco 2. Quando você está na operação, o que acontece com a tua mente? Você não tá Ela está do limite, do limite, do limite. E aí você não define prioridade no singular. Sim. A prioridade, na verdade, você troca a definição de prioridade como a definição do que você vai apagar o incêndio. E quando você apaga incêndio, você não está tratando a raiz, você está tratando a causa. E existe um momento que você precisa olhar lá atrás e falar assim, peraí, aonde eu preciso ajustar? Esse barco está precisando de um ajuste, esse avião está precisando de um ajuste. E aí, se eu só simplesmente apagar incêndio, eu não vou ter tempo e não vou ter foco para voltar a entender e fazer a correção necessária para colocar esse barco no curso correto. Excelente, Bel. Essa tinha que ser transmitida em cadeia nacional. Muito bom. Ó, vamos trazer aqui um ponto que eu anotei, né, que também refletia essa questão, que você está pilotando hoje 4 empresas, além das suas outras atividades. Sim. Né? Eu lembro o seguinte, vamos voltar 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás eu me recordo que existiam alguns modelos, por exemplo, de franquia, que é uma opção de negócio entre diversas que tem. Você tinha ali uma franquia, na ocasião você ia botar um dinheirinho lá, vamos pegar aqui um exemplo. Um investidor que vai botar lá 500 mil numa franquia de renome conhecida. Tá? Aí aquilo ali ia te dar uma rentabilidade boa para a época. Só que hoje eu vejo muito essa questão assim, se eu investir somente numa franquia, seja ela qual for, o resultado que ela pode me proporcionar muito provavelmente não vai ser suficiente para o que eu preciso para a minha expectativa de investidor. Sim. Tá? Não vamos citar números e nomes para a gente não ser injusto. Então você pode pensar desde uma franquia que custa 5 mil para você adotar, até uma que custa 1 milhão, 2 milhões. Com certeza. Tá? Então, para uma pessoa que empreende, e a gente vai partir do princípio de crescimento e desenvolvimento, você não tem que ter uma. Você tem que ter 3, 4, 5, 6 franquias para você pilotar e a soma dos resultados dela vai te colocar num patamar
melhor do ponto de vista de estou investindo, estou recebendo, né? E aí galgar padrões que você sonha, né? Porque eu acho que o empreendedor ele tem que ter sonho. Então, essa habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo é uma habilidade muito importante, principalmente para quem quer crescer. Você concorda? Concordo. E vou trazer até uma história para isso. Lembro bem que quando a gente começou a Solier, a gente ficou pensando muito em concentrar em uma coisa só. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a enxergar exatamente esse ponto. Peraí, será se só colocar tudo aqui vai ser o bastante para atender às minhas necessidades? Foi exatamente por isso que veio a ideia da Moncloa e depois veio a ideia do Califórnia. É exatamente nessa pegada que vem o investimento de longo prazo com o curso de psicologia. É nessa mesma pegada que vem a consultoria de recursos humanos e aí o papel de coach, mentora na trama. É tudo isso, porque é uma composição. No bloco anterior, você fez um comentário que é o seguinte: muitas das vezes a gente precisa, para administrar, uma coisa vai bem, uma coisa não vai tão bem, e você precisa estar ali com todas as peças desse tabuleiro, de alguma forma, organizando para que o todo te dê o resultado. Né? A gente não dá mais para concentrar tudo num lugar só. Como a gente falou mais cedo, né, em caso de investimento, eu não posso aplicar tudo na poupança ou no CDB. Eu preciso distribuir. Ah, mas tudo tem que dar certo? Não, nem tudo tem que dar certo. Quando você aplica na bolsa, todas elas te dão o resultado que você precisa de uma única vez? Não, existe um risco. Investimento é risco. Existe um risco. E ser empreendedor é ser investidor. Sim. Direto ou indiretamente. E é uma das coisas que... Eu lembro que quando a gente pensou em investir, eu conversei com um amigo e ele falou o seguinte: uma coisa que você tem que estar claro na sua cabeça é quanto é que você vai investir. Esse dinheiro investido vai te trazer o que de rentabilidade? O que você vai investir precisa trazer um pouco mais do que deixar esse dinheiro investido. Se isso está fazendo sentido para você, vai. Se aquilo não vai trazer o que você espera, então deixa o dinheiro investido, porque vai te dar menos dor de cabeça. É uma decisão. Um outro ponto que vale a pena trazer para isso é quando a gente vira empreendedor, a gente tem que lembrar que aquela dedicação que a gente dava, ela é ainda maior. Então, se eu quero ser um empreendedor, vem no pacote horas de sono, preocupação, risco, e pode ser que você não tenha dinheiro imediato. E pode até ser que você fracasse. Pode, não vou dizer que você não possa fracassar, porque pode acontecer. Mas não um fracasso, mas um aprendizado que você pode, se quiser, fazer de novo. Então a gente pode dizer que na jornada do empreendedor, eu vou pegar uma fala até de uma série que eu assisti, que eu achei sensacional a frase, mas o fracasso faz parte da jornada. Faz parte da jornada, e a gente vai ver, e tem histórias de alguns que faliram e voltaram. E voltaram mais fortes. Mais fortes. Por quê? Porque usaram o aprendizado do que tiveram para fazer diferente. Assim, não existe garantia que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Pelo contrário, vem muitos riscos nessa cesta. Você precisa saber se você quer assumi-los. E você precisa saber que vai ter uma dedicação muito grande para que você possa seguir com eles. Vai ter um aprendizado muito grande também. Um ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar, até para um microempreendedor, por exemplo, que está assistindo a gente e que tem ali talvez um negócio bem simplesinho, mas conseguiu botar rodando, né? E que ele pode ter chegado ali naquela condição meramente por sobrevivência. Perfeito. Eu gosto de usar exemplos bem simples, mas de grandes negócios, porque eu digo que eu não consigo ver isso acabando. Salão de beleza, não acaba. Barbearia, são básicos, né? Porque isso aí do pobre ao rico vai consumir e não vai ser da noite pro dia que vai ser exterminado por uma inteligência artificial, por exemplo. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí, eu acho que assim, não se limite só àquilo, né? Busca, poxa, eu tenho um aqui, agora como é que eu faço para abrir um outro na outra rua, outro no outro bairro? Por quê? Primeiro que você não vai partir do zero. Porque você já passou por fracassos e por sucesso. Então, olha que legal se todo mundo pudesse abrir um negócio sem ser do zero. Pô! Exatamente isso. Hã? Eu vou dizer que a primeira coisa que eu acho que um empreendedor tem que ter é uma mentalidade aberta para crescimento, para começo de conversa. E estar aberto para crescer. Eu vou trazer uma história para você
de uma amiga que ela foi empreendedora. Ela abriu uma agência de turismo, muitos anos atrás. Então, ela chegou a abrir uma agência de turismo e eu lembro que numa conversa com ela passou uns 3 anos mais ou menos e ela estava conseguindo ganhar dinheiro, estava feliz. E aí ela começou a ficar muito nervosa, dizendo assim, não, eu acho que eu vou fechar. Você vai fechar por quê? Não, porque ela está começando a crescer e aí ela vai crescendo, eu já não sei mais o que fazer, eu não estou conseguindo dar conta. Então, divide, busca um sócio. Não, eu não quero crescer. Peraí, se a sua mentalidade enquanto empreendedor é não querer crescer, por favor, não empreenda. Perfeito. E tem um ponto que eu vou descer agora o que a gente vai falar agora para um nível mais técnico. Mas o que tem aparecido muito, Bel, assim, no universo de empreendedores que a gente tem conversado, discutido e entendido as dificuldades, você vai cair sempre, acho que por unanimidade, mas quase a grande maioria tem problema com a questão financeira. Sim. Que é dinheiro. O dinheiro é que meio que assim, ele está em tudo. A gente olha para dinheiro para parametrizar a decisão, vai representar o conforto ou não que a gente vai ter na vida. Então, o dinheiro, infelizmente, acaba sendo, né, o que a gente faz para girar em torno dele. Perfeito. E eu acho que isso se conecta, talvez, por que o financeiro é um problema que é desafiador, né, para a maioria dos empreendedores, né, principalmente os menores, né? Porque a nossa mentalidade não está preparada para lidar com dinheiro da maneira que deveria, a grande maioria. Porque, assim, a forma que você enxerga e vê dinheiro é o que vai ajudar você a mudar um comportamento, como, por exemplo, nesse exemplo que você deu. Porque, assim, né, tem alguns empresários bem-sucedidos, por exemplo, uma frase que veio aqui na cabeça, assim, quem tem que ser rico é a tua empresa, não é você. Porque se a empresa estiver bem, você vai estar bem, porque você é dono dela. Exatamente. Então, não é concentrar riqueza na sua vida pessoal, mas no seu negócio, para o seu negócio te dar uma boa vida de estabilidade financeira pessoal. Então, aí, tudo é mentalidade, porque, né, uma coisa que você falou, a gente estava conversando mais cedo, que apareceu já outras vezes, é, por exemplo, você misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da sua vida pessoal. Isso é tão básico, isso aparece tantas vezes que você fala, mas como que pode? Mas é porque eu acho que é muito... Primeiro, é mentalidade. E segundo, é falta de conhecimento mesmo, instrução para saber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E eu acho que tem algumas coisas aí. A primeira delas, a sua relação com o dinheiro tem que ser boa, tá? Você não tem que ter pavor e também você não tem que ter excessos. Eu acho que você não precisa nem espantar e nem adorar demais. Eu acho que você precisa ter uma relação legal. Senão você vira escravo, né? Exatamente isso. Ter um bom planejamento, eu acho que a gente pode começar com um orçamento pessoal, tá? Eu acho que, infelizmente, as escolas não dão educação financeira, né? Nós não aprendemos educação financeira nas bases. Nas bases, exatamente. No ensino fundamental, no ensino médio. Mas eu acho que a gente pode buscar isso também. E a gente começa com uma coisa básica. Faça o seu orçamento pessoal. Identifique todas as despesas que você tem. Identifique aonde você gasta desnecessariamente. Vamos ter surpresas. O cartão veio 1.000 e você vai perceber que aquele 1.000 900 supérfluo. Exatamente. Penduricalhos, prestações. Repense na hora que você vai comprar. Você vai comprar alguma coisa? Você realmente precisa disso? Isso vai combinar com aquilo outro? Você não está se deixando levar por impulso? Eu acho que algumas coisas a gente já pode internalizar para que você possa ter uma relação razoável com o dinheiro. O segundo ponto é nunca misturar as duas coisas. A sua conta pessoal é a sua conta pessoal, a sua conta empresarial é a sua conta empresarial. E separar essas despesas, dividir essas jujubas vai fazer toda a diferença. E uma outra coisa que eu acho que os microempreendedores podem buscar também são, como é que eu posso dizer? Essas oportunidades que existem e que a gente muitas das vezes acaba não usando, de empréstimos que são dados para os microempreendedores nos diversos canais do governo. Eu acho que isso é uma oportunidade de ser explorado, sim. Pegar um edital, por exemplo, aí já pode ser até mais de pequena empresa, mas também são fontes de fomento que você tem ali. E tem uma outra coisa que, às vezes, e eu digo que eu passei por isso com a minha sócia, não vamos pegar empréstimos para fazer investimentos.
Pegue empréstimos para fazer investimento. Se você conseguiu ali ter sua reserva pessoal e você está investindo na sua empresa, você está ampliando, use e abuse dos recursos que se tem enquanto empreendedor para você crescer. Vamos fazer uma brincadeira. Você deu 3 tópicos. Pega o empréstimo se você entendeu o tópico 1 e o 2, que você falou. Exatamente isso. Porque aí o que acontece, né? Uma coisa é você pegar empréstimo e falar assim, vou pegar o dinheiro, para pagar a dívida. Ou então pegar de maneira, não vou pegar dinheiro porque é mais dinheiro que eu vou botar, de maneira inconsciente. E outra coisa é o seguinte, eu vou captar esse dinheirinho, isso vai ser provisionado, eu vou transformar isso em resultado, e aí, em algum momento, o empréstimo vai acabar e o teu negócio cresceu. Exatamente isso. O que eu quero dizer é, se você tem uma reserva pessoal e você pode ter uma disponibilidade desde que você esteja organizado e você esteja um planejamento, e aí tem que lembrar que tem que caber no bolso, tem que conseguir fazer o pagamento das suas parcelas. Afinal de contas, a gente precisa ser consciente naquilo que a gente está fazendo. Se a gente está ali empreendendo, uma das coisas que é a minha maior preocupação é nós estamos administrando vidas. Sim, aí entra no ponto que eu também defendo muito nessa tecla, responsabilidade. A gente tem responsabilidade não é só com a gente tem responsabilidade com todo mundo que a gente está empregando e todos os impactos que a gente vai além. Porque lembre que aquela pessoa que você emprega tem família, depende também de você. A sua responsabilidade é enorme quando você é um empreendedor. Ainda que você seja um empreendedor da confeitaria e você só tenha mais uma ajudante, ainda assim você tem responsabilidade sobre a vida dela. Sim. E sobre todas as demais que dependem da renda dela também. Quando a gente entra nessa mentalidade aí, a gente pode começar a pensar em discutir de capitalismo com consciência. Exatamente isso. Porque aí a gente quebra vários paradigmas, aí não vive em função de dinheiro. Quando vai para aquelas discussões de eu vou investir em pessoas ou aqui que eu vou ganhar mais dinheiro? Aí pessoas ficam em segundo plano. Aí a gente começa, né, a enxergar, né, o poder que a gente tem na mão, né? E o segundo plano, pessoas em segundo plano não vão te dar resultados. Eu lembro de uma máxima que eu ouvi há muito tempo atrás, assim, ainda que você tenha uma fábrica cheia de máquinas, se você deixar ela por si só lá e não tiver pessoas, você não vai ter o resultado que você espera. E você tem ali os melhores equipamentos, os mais caros, mas não tem gente. Mas e tem inteligência artificial que pode fazer tudo. Ela não faz tudo. Não. Ela vem para te ajudar, ela vem para evitar retrabalho, ela vem para dar a oportunidade da gente usar a nossa inteligência, as nossas habilidades, mas ela não faz tudo. A gente teve no episódio passado, né, com o Daniel, a gente falou um pouco de inovação. Então, a tecnologia, ela vai... principalmente a IA que você citou, que está muito hoje em discussão, ela é como se fosse um copiloto. Ela vai ter ali um recurso para você. Ainda assim, vai precisar de gente para dar input na tecnologia. Ela não tem, por si só, capacidade, né, de fazer. Tem um ponto, Bel, só para eu pegar aqui, para não perder o raciocínio que eu anotei aqui, que, por exemplo, né, vamos só voltar nessa parte da questão do misturar o dinheiro de um com o outro, porque é legal a gente falar isso. Tem muito assim, o dinheiro da empresa é meu, porque eu sou dono. O dinheiro da empresa é da empresa. Exatamente. Porque, essa é a mentalidade. Então, o dinheiro da empresa é meu, porque eu sou dono. Aí, teoricamente, se você pegar o cartão da empresa e ir lá no banco, você saca o dinheiro, vai sair, você vai pegar e vai gastar. Sim. Só que a gente tem que entender que aí agora é o que você falou, o dinheiro da empresa. E deixar claro pro pessoal, inclusive, que, por exemplo, hoje quem está numa empresa já de categoria simples, que já saiu do MEI, por lei, você não pode pegar o dinheiro da empresa e misturar com a tua conta pessoal, porque isso vai incidir em renda e renda tem que ter imposto. Então, por mais que o cartão esteja ali, você pode ir lá no caixa, sacar e pegar e gastar, você tem uma prestação de contas também, até para a questão de Receita Federal, essas coisas, que você não pode fazer isso. Simplesmente como se você estivesse pegando o dinheiro da sua conta pessoal e vai gastar comprando alguma coisa, viajando. Então a gente precisa entender. Isso é muito importante para ficar claro, pessoal. Vou adicionar a esse ponto uma situação que nós vivemos na pandemia. Certo. A maioria dos empreendimentos a gente bem sabe, lojas principalmente, que a gente faz parcelado, né? Certo. E o parcelado, a gente não vai recebendo isso ao longo... As parcelas vão entrando na nossa conta ao longo do tempo. Sim. E todas as antecipações de cartão, a gente sabe que a gente precisa pagar ali, tem uma taxa, Sim, né, que é debitada. Junto ao meio de pagamento que você está usando. Exatamente isso. Vou te dizer que durante a pandemia, o que nos segurou foram as parcelas de cartão. A receber.
a receber, porque a loja ficou fechada de março até junho. junho. O que a gente precisava pagar de fornecedor, da onde a gente tirou esse dinheiro, era dessas parcelas que estavam lá. Então, uma vez tendo um planejamento financeiro e não misturando as coisas, nos garantiu passar esse período da pandemia, não vou dizer que foi de uma forma tranquila, mas pelo menos nos permitiu permanecer no mercado. Porque com 6 meses, as chances da gente fecha a porta, foi um prazer, não vou mais, eram grandes. Não, e aí vamos voltar na questão da importância do negócio e da estratégia que você falou. Porque a pandemia, ela deu indícios que ia começar ali por volta de janeiro, fevereiro. Foi. Então vocês tinham acabado de vir do pico que foi o Natal. Exatamente. Que é um dos melhores momentos para uma loja do tipo do teu negócio. Então, se você fez o dever de casa direito e explorou o pico do teu Natal, então você vai ter ali um provisionamento de coisas a receber. Exatamente. E aí você conciliou porque você fez o dever de casa direitinho, de deixar ali. Foi isso, essa inclusive é uma parte que lembra da rede de apoio? Sim. Lembra de dividir as jujubas? Sim. É a jujuba que meu marido administra. E foi exatamente isso que fez com que a gente fizesse... A gente teve muito processo de negociação, proximidade com o shopping, principalmente, ajudou bastante. Então, tá conversando, tá ali. Lembra, eu comentei que você não pode estar na operação porque você tem que ter tempo de fazer relacionamento. Perfeito. E estar com o shopping, com o marketing de shopping, conversar com os fornecedores, tudo isso ajudou para que a gente pudesse administrar esse momento com esse saldo que a gente tinha e a gente sofrer, não vou dizer que a gente não sofreu, mas sofrer um pouco menos que os demais. Muito legal, Bel. Bom, a gente está chegando no final do papo, foi ótimo. Dava vontade de ficar aqui falando horas, com certeza. Né? A gente vai ter outra vontade, vem e grava outro, isso não é problema pra gente. Eu queria, assim, pra gente primeiro agradecer a tua disponibilidade, o tempo que você está dedicando aí pra gravar e contribuir. Realmente. Eu tenho, assim, poxa, uma admiração incrível, você sabe disso, né, por você, e te agradeço mais uma vez. E se você pudesse encerrar dando uma mensagem, principalmente para os que estão começando agora, que precisam de muita ajuda, né? Certamente, se a gente tivesse hoje uma oportunidade de ouvir alguém com mais experiência quando a gente começou os negócios lá atrás, acho que você concorda que teria sido um pouquinho diferente, né? Sim. E eu acredito que a gente não teve tanta oportunidade assim, né? De ter uma pessoa mais que entenda a sua dor, o desafio que você vai ter. Qual seria a mensagem que você passaria assim? Eu acho que eu traria alguns tópicos que eu falei aqui. O primeiro deles, se você vai empreender, busque um sócio. Busque alguém para dividir as dores. Você vai dividir as dores e as alegrias. Segunda, faça um planejamento. E aí eu estou falando do planejamento aonde você quer chegar com 1, 2, 3 anos. Legal. E revise isso frequentemente para que você possa fazer o ajuste aí da direção. E eu acho que o último tópico separe as jujubas, o que é da empresa e o que é seu. Claro que se a sua empresa der certo, certamente você vai colher esses lucros. Mas não mistura as coisas, porque geralmente quando você mistura dinheiro, o dinheiro da empresa e o seu dinheiro não costuma dar certo. Então tenha essa relação com o dinheiro de uma forma bem saudável. Sim, e talvez um complemento que eu acho legal é que as regras do jogo estejam bem definidas, porque acabou. Perfeito. Porque, por exemplo, nós somos sócios, se a regra do jogo não está definida, quando coloca o dinheiro na mesa, você sabe como é que funciona, né? Tipo, a gente tende, né, a mudar a forma. Nossa, é dinheiro. Então, com a regra do jogo bem definida, 1 mais 1 é igual a 2, acabou. Tem um ditado que eu uso muito, que combinado não sai caro. Perfeito. E a melhor forma que você tem é de combinar. Olha, vamos fazer dessa forma, tá tudo bem para você? Isso daqui, isso daqui é a forma com que a gente vai lidar com o dinheiro, é dessa forma que a gente vai lidar com autonomia. Eu acho que definição de papéis ajuda bastante. Perfeito. E você respeitar o limite do outro. Eu faço isso muito. Eu cuido da parte de compras, a minha sócia cuida da gestão da loja lá. Conversa com a gerente, conversa com tudo isso. Legal? Perfeito. A gente divide as jujubas, a gente conversa sobre algumas coisas, mas a decisão é dela. Perfeito. Eu respeito a decisão dela e ela respeita a minha. O mesmo acontece com o meu sócio, o mesmo acontece com o meu marido. Eu acho que definir papéis e respeitar a autonomia do outro, afinal de contas, você está numa parceria. Vai fazer toda a diferença. Bom, Bel, muito obrigado pela ajuda para nos ajudar a entender, né, vamos dizer assim, né, o desafio, né, e principalmente de pilotar ali
4 empreendimentos ao mesmo tempo. Acho que é um insight muito bom para ajudar no crescimento, de como é que você administra a sua vida com bastante atividade. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Pessoal, espero que esse episódio tenha gerado aí muitos insights para vocês. Deixar aqui alguns agradecimentos rápidos, mandar um abraço pessoal da nossa turma de mestrado. Por favor. Pessoal, um abraço. Saudade aí de todo mundo. Agradecer o pessoal da GR Studios. Pessoal, muito obrigado pelo atendimento, pelo excelente serviço aí que vocês ajudam a gente a alcançar aí o nosso público. E, pessoal, em breve a gente vai estar anunciando o nosso Cast 6, ok? Um abraço e até a próxima. Obrigada. Valeu, Bel.